Por que que a Torre de Vigia não quer que os jovens estudem na universidade? Vocês já se perguntaram isso? Analisem bem. O motivo, pelo que eu tenho observado, é que na universidade os jovens vão adquirir muito conhecimento, e um outro motivo é que na universidade os jovens não vão ter tanto tempo para ir às reuniões e para se dedicar à pregação do reino lá das Testemunhas de Jeová. E para eles a pregação é muito importante. Por quê? Porque vai adquirir mais membros com a pregação, vai chamar mais pessoas para a organização. É esse mais o motivo. E eles não querem que os jovens estudem na universidade. Vale a pena lembrar que em 1967 teve um congresso, e nesse congresso o presidente Netanyahu, ele fez um discurso. O tema era "Preguem o livramento aos cativos". E esse discurso emocionou a muitas pessoas. Então, é dito que Jeová, o Deus de liberdade e de libertação, livrou seu povo da escravidão babilônica e lhe deu uma obra de libertação a executar. Tal obra de libertação e de salvação tem de prosseguir até o fim, a fim de ajudar, atualmente, nestes tempos críticos, aos filhos prospectivos de Deus, anunciou o presidente Knoll. Foi publicado um novo livro em inglês, intitulado A Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus. Em todos os lugares de assembleia em que foi lançado o livro, foi entusiasticamente acolhido. Multidões se juntaram em volta dos balcões e dentro em pouco se esgotaram os suprimentos do livro. Imediatamente se examinou o seu conteúdo. Não demorou muito para que os irmãos achassem a tabela que começa na página 31, mostrando que 6.000 anos da existência do homem terminam em 1975. A palestra sobre 1975 eclipsou tudo mais. O novo livro nos obriga a compreender que o Armagedon, com efeito, está muito próximo, disse certo congressista. Por certo, foi uma das bênçãos notáveis com que se pôde voltar para casa. Então é o que é relatado nessa revista A Sentinela, 15/2 de 1967, páginas 124 e 125. Então observem que com o lançamento do livro Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus, se focou a data de 1975 como sendo o fim dos 6.000 anos. No começo, até que eles não foram muito enfáticos com relação ao fim do mundo em 1975. Eles começaram dizendo que poderia acontecer, mas poderia ser mais adiante. Só que eles diziam que o fim estava próximo porque os sinais já estavam acontecendo. O certo é que, com o passar dos anos, o ano de 1975 foi sendo mais enfatizado e se tornou como se fosse realmente uma verdade que o fim aconteceria em 1975. E por isso, o que aconteceu? Conforme um relato do Ministério do Reino de 74, muitos venderam casas, venderam seus comércios para se dedicar à pregação. E então, com relação ao estudo na universidade, veja o que eles disseram na revista Despertai, de 22/5/69, na página 15. Na página 15. Diz assim: se você é um jovem, você também tem de encarar o fato de que você jamais envelhecerá neste sistema de coisas. Caso esteja no nível médio e pensando na universidade, isto implica em pelo menos 4, talvez 6 ou 8 anos para graduar-se em uma carreira especializada. Mas como estará esse sistema de coisas por essa época? Estará bem no rumo de seu fim, se é que já não tenha se acabado. O que é realmente prático
Preparar-se para uma posição neste mundo que logo desaparecerá? Ou trabalhar para sobreviver ao fim desse sistema? Então observe, eles aqui mostram para os jovens que é perda de tempo ir para a universidade. Por quê? Porque na universidade eles perderiam talvez 4, 6, 8 anos estudando para se graduar numa carreira especializada, mas eles dizem que seria perda de tempo, porque o fim está tão próximo que poderia vir antes de se completar a carreira. Então observe, isso em 69, para 75, faltava 6 anos. Então quer dizer que se a pessoa passasse 8 anos, antes de chegar aos 8 anos, o fim já teria chegado, porque eles começaram a desenvolver a ideia de que o fim aconteceria em 1975. Então aqui eles dizem que seria perda de tempo o jovem se dedicar a estudo na universidade, perder tempo. Em vez disso, deveriam, dar o seu tempo na pregação das boas novas do reino, ajudando outras pessoas a sobreviver ao fim em 1975. Agora pense bem, isso foi dito em 69. Imagina os jovens que acataram essas instruções, pararam os estudos. Como é que eles estão hoje? Sem estudo. Eu acredito que muitos já até morreram, E outros, devido a pouco estudo, estão num emprego onde não pode se ganhar bem, Porque quem não tem um estudo especializado, principalmente no dia de hoje, não consegue uma boa colocação no mercado de trabalho. Essa é que é a realidade. Inclusive, eu tenho um conhecido que é testemunha de Jeová, que ele relatou para mim que está sofrendo pressão lá dentro da organização, do salão, está sendo até evitado por outros irmãos, porque ele resolveu se dedicar a estudar para ter uma carreira onde ele possa ganhar o sustento com mais facilidade, para dar um melhor conforto para a sua família. E por causa disso, ele não tem mais muito tempo para ir para o serviço de campo, E aí começou a ser até mesmo evitado por alguns irmãos. Ele notou que a maneira que ele era tratado antes já não é tratado hoje. Ele já notou que realmente muitos irmãos até evitam ele. Isso atualmente. Agora vamos observar o que é dito na revista Sentinela, 15/6 de 2014, página 6. Flávia aceitou um estudo bíblico e foi batizada. Mas, como estava estudando para obter o mestrado, ela tinha pouco tempo para pregar as boas novas. Um dia, ela ouviu a consideração do superintendente de circuito sobre Tiago 4,17, que diz: se alguém souber fazer o que é direito e ainda assim não faz, é pecado para ele. Isso motivou Flávia a pensar em sua situação. Ela diz: eu queria que Jeová me abençoasse, mas ao mesmo tempo queria me sentir realizada com minha carreira na ciência. Eu tinha de escolher. Flávia decidiu interromper seus estudos na universidade. Ela se arrependeu? Veja o que ela diz. Nenhuma universidade poderia me dar o que eu tenho agora por servir a Jeová. Ele tem sido bom para mim. Com ele aprendi a ser bondosa, a mostrar amor e a ajudar outros em sentido espiritual. Eu tenho um casamento maravilhoso e a esperança de um futuro bem melhor do que aquilo que a ciência promete. Apenas Jeová pode salvar o planeta. Nunca vou deixar de servir. Flávia e seu marido servem na sede mundial das Testemunhas de Jeová em Nova York. Então veja, aqui essa jovem, Flávia, estudava, na universidade, mas aí ela escutou em um discurso no Salão do Reino, uma explicação sobre Tiago 4,17. Se alguém souber fazer o que é direito e ainda se não faz, é pecado para ele.
Então ela achou que estudar na universidade não é direito. É um pecado. Isso é o que mete na mente de muitos jovens que vão ler esse relato nessa revista A Sentinela, né? E então muitos interrompem seus estudos na universidade para ir sair na pregação das boas novas do rei da Torre de Vigia, né? No caso dessa jovem, ela casou e foi morar lá na sede mundial da Testemunha de Jeová. Então ela se sente realizada com isso. Agora, muitos que foram viver na sede mundial e em outras congêneres da Sociedade Torre de Vigia, muitos que dedicaram a vida toda ao serviço lá nesses locais, muitos foram depois dispensados. E aí sai, não tem carteira assinada, não tem nenhum direito, sai sem nenhuma experiência, sai já com a idade avançada, e aí como vão sobreviver? Então muitos foram prejudicados por se dedicar ao serviço lá em Betel, ou mesmo na pregação, foram envelhecendo e não tiveram uma boa formação, e muitos hoje vivem sofrendo as consequências, né? Aqui nós observamos também na Sentinela, 15/11 de 2011, página 24, que diz: os homens muitas vezes dão mais valor à segurança material do que aos interesses espirituais. Para muitos deles, as prioridades são a educação superior e a garantia de um emprego bem remunerado. Segundo seu modo de pensar, a recompensa de ganhar dinheiro é mais imediata e prática do que quaisquer possíveis benefícios de estudar as Escrituras e procurar ter uma boa relação com Deus. Talvez eles gostem do que a Bíblia ensina, mas as ansiedades desse sistema e o poder enganoso das riquezas sufocam qualquer interesse que possam ter. Então, eles aqui vêm mostrando que as pessoas que se dedicam ao estudo na universidade, né, estão se dedicando a buscar bens materiais. Então essas pessoas que vivem buscando dinheiro, vivem buscando ter um futuro seguro na riqueza, essas pessoas podem ter problemas. Por quê? Essas pessoas estão deixando as Escrituras para se dedicar ao estudo. Estão deixando de ver o que a Bíblia ensina para buscar as riquezas passageiras deste mundo. E a revista A Sentinela, 9/15 de 69, página 12, ainda diz o seguinte: a influência e o espírito deste mundo é progredir, tornar-se famoso. Muitas escolas possuem agora conselheiros de estudantes, que os incentivam a se empenharem por instrução superior após a escola secundária, a se empenharem por uma carreira com um futuro neste sistema de coisas. Não se deixe influenciar por eles. Não se deixe influenciar por eles. Não se submeta a eles para uma lavagem cerebral com a propaganda do diabo de progredir, de se tornar alguma coisa neste mundo. Não se submeta a eles para uma lavagem cerebral com a propaganda do diabo de progredir, de se tornar alguma coisa neste mundo. Então veja ao ponto que eles chegam. Sobra pouco tempo para este mundo. Quer dizer, o fim está próximo, né? Então para que se empenhar? Isso foi dito em 69. Falta pouco tempo, né? Eles passaram a focar 75. Então, de 69 para 75, faltava 6 anos, né? Então, eles dizem, não se deixe influenciar por eles. Não se submeta a eles para uma lavagem cerebral com a propaganda do diabo de progredir, de se tornar alguma coisa neste mundo. Sobra pouco tempo a este mundo. Qualquer futuro que este mundo ofereça não é futuro nenhum. Seja sábio, pois, e deixe que a palavra de Deus o influencie na seleção de um rumo que resulte na sua proteção e bênção. Tome por alvo o serviço de pioneiro, o ministério de tempo integral, com a possibilidade de servir em Betel,
ou como missionário. Esta é uma vida que oferece o futuro eterno. Então, veja, eles dizem que as pessoas que se deixam influenciar para ir para a universidade estão sendo influenciadas pelo diabo. Que eles devem se dedicar na pregação, porque o fim está próximo. Para que estudar se o fim está tão próximo? Para que buscar uma carreira neste mundo se o fim está tão próximo? Então, eles dizem, tome por alvo o serviço de pioneiro, tome por alvo o serviço do Ministério de Tempo Integral, com a possibilidade de servir em Betel ou missionário. Esta é uma vida que oferece futuro eterno. Então eles desincentivam totalmente as pessoas, os jovens, de estudar. Por quê? Porque eles querem ter mão de obra grátis, né? Porque quem trabalha para a torre de vigia não tem salário. Então essas pessoas vão dedicar toda a vida na pregação, vão envelhecer, e quando estiverem velhos, sem estudo, sem um emprego bom, então muitos vão passar dificuldades. Se não tiver algum apoio do governo ou da família, muitos podem passar até fome. Essa que é a realidade. Então tenha cuidado. É claro que nós temos que colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Mas é claro que nós também precisamos trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Então Deus abençoa o esforço de quem se dedica a se profissionalizar, a ter uma profissão para conseguir a renda. Então, Deus não é contra a pessoa estudar e trabalhar. Então, tem muitos que são médicos, engenheiros, advogados, que são servos do Senhor Jesus Cristo e estudaram, tiveram que fazer a universidade para se formar. Então não vá na onda da torre de vigia. Eles querem mão de obra escrava, eles querem que você trabalhe de graça para eles, e quando você estiver velho eles não vão lhe dar o que você vai necessitar. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com outros, e se não é inscrito, se inscreva no canal, que eu fico muito agradecido. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.